Muito bem, gente, chegando por aqui para trazer uma mensagem falando sobre um assunto. Nosso tema hoje é: Jesus não fundou uma igreja de pedras. Repito, o nosso tema de hoje é: Jesus não fundou uma igreja de pedras. Primeiramente, convidar você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, Explosão da Rede, a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, é muito importante para a gente. Então, se inscreva aí, compartilha esse vídeo com seus grupos no WhatsApp. Um assunto bastante importante. Vamos estar falando aí de várias séries, né? Serão feitos cortes nesse vídeo para você que está nos assistindo. Então, Jesus não fundou uma igreja de pedras. Esse é o nosso tema. Para você que nos assiste através do Facebook também, siga a nossa página Explosão da Rede Gospel. Siga também o nosso perfil no Instagram, Explosão da Rede Gospel. E assim a gente vai obedecendo o ID de Jesus, levando, vivendo a palavra de Deus. Então vamos lá ao assunto de hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 8 é nosso texto base para fazermos uma introdução sobre esse tema, que Jesus não fundou uma igreja de pedras. Esse texto que você acompanha, Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, é o texto base, então, para a gente estar falando sobre esse tema, sobre Jesus não fundou uma igreja de pedras, para nós entendermos ela. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fazendo uma pequena introdução sobre esse assunto que a gente vai trazer para você, falando sobre Jesus não fundou uma igreja de pedras, que ao longo dos séculos, meus amados, a igreja denominacional, ela tem sido considerada um dos pilares mais sólidos e duradouros da sociedade. No entanto, muitos acreditam que Jesus Cristo foi o fundador dessa instituição milenar. Nada poderia estar mais longe da verdade. Jesus não fundou uma igreja de pedras, e sim uma comunidade de fé, de amor e de serviço. Neste vídeo, vamos abordar a questão de Jesus não ter fundado uma igreja de pedras, apoiando-se na lógica da fé cristã nessa introdução. Na Bíblia, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver esse texto. Texto de João, Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo de número 29. Vamos ver. João 1, 29. Diz assim: no dia seguinte,
João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na Bíblia, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não surge como um fundador de uma nova religião, mas como cabeça de um grupo de seguidores que servia a causa do amor e do bem. O próprio Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O próprio Jesus disse isso em João 13:35, diz o texto das Escrituras: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa passagem também nos mostra que os seguidores de Jesus não é uma igreja de pedra, mas uma comunidade alicerçada no seu exemplo de vida e de amor, que mostra isso praticando os seus ensinamentos, conforme diz o texto. E Jesus também diz que Ele é o caminho. Jesus é a verdade e a vida. Ele mesmo diz, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que a entrada no reino de Deus se dá única e suficientemente através de Cristo, sem ajuda alguma das regras religiosas. Veja bem, outro versículo importante é João, o capítulo 20. João, capítulo 20, versículo de número 21, que diz assim: novamente, Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa passagem mostra que Jesus não queria criar uma denominação, e sim uma comunidade de discípulos dedicado ao serviço do amor e do bem, sem os rótulos de denominações ou denominacionais. Atos 17, versículo 24. Atos, capítulo de número 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vou repetir: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bom, feito essa introdução, ficou bem claro aqui que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nessa primeira série de estudo da Palavra de Deus, falando que Deus, Jesus, Ele não fundou uma igreja de pedras, nessa primeira série, eu quero falar sobre a corrupção do cristianismo a partir do imperador Constantino. No início do século, eu preciso fazer uma coisa aqui, enquanto vocês estão acompanhando a gente. Eu vi que aqui no título da minha mensagem está um título anterior, né? Eu vou trocar aqui, para você que nos assiste. Jesus não fundou uma igreja de pedras. Esse é o nosso título. Jesus não
fundou uma igreja de Esdras. Aí está. Esse é o nosso tema de hoje. Agora sim, ficou bom lá? Ficou bom? Bom, nessa primeira série de ensinamento que a gente traz aqui para você, falando sobre a corrupção do cristianismo a partir do imperador Constantino. No início do século IV, o imperador romano Constantino, ele adotou o cristianismo. No início do século IV, 400 anos depois de Cristo, o imperador romano, o Constantino, ele adotou o cristianismo como sua religião. E por isso, e por meio dessa mudança, o cristianismo foi sendo corrompido e transformado numa religião pacifista para uma crença mais misturada aos costumes pagãos. Pode ver, tem muita coisa hoje no meio da igreja que são coisas dos pagãos. Então, a partir de Constantino, que introduziu essas novas práticas no cristianismo, como o uso de imagens, hierarquias e politicagem nas igrejas. E aqui, quando eu falo de hierarquias, é aquilo, né? Começa com um obreiro, diácono, e aí vai, né? Então, há essas hierarquias. E tem outras igrejas que usam também. Tem pastor presidente, vice-presidente, e aí vai, né? Essas coisas. Então, a partir de Constantino, que introduziu essas novas práticas no cristianismo, como a Igreja Católica, no caso, usa imagens, hierarquia, e que na questão da hierarquia, agora até as igrejas evangélicas também. E também a questão da politicagem nas igrejas. Também se criou símbolos religiosos e se adicionou rituais e costumes pagãos às celebrações cristãs. Então também se criou aí símbolos religiosos e ainda colocaram rituais, costumes pagãos às celebrações cristãs. E esses costumes tinham como objetivo promover a sua religião e aumentar a sua influência sobre as pessoas. Além disso, a partir das mudanças incentivadas por Constantino, é que os teólogos foram fazendo alterações nos textos sagrados, mudando o sentido dos ensinamentos e também a prática relacionada à fé cristã. Portanto, nós podemos concluir que a partir do imperador Constantino e alguns de seus mancomunados religiosos é que se corrompe verdades do cristianismo, adicionando aí costumes pagãos e alterando os ensinamentos originais da fé. E essa mudança, ela foi fundamental para a disseminação do cristianismo e para a sua aceitação como religião oficial do Império Romano. Até ali, antes dos 400, no século IV, quando Constantino assume, antes a igreja vinha sendo perseguida, mas eles viam que cada vez que eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Daí eles acharam, Satanás aí usando esse imperador, fez com que, não tem como vencer eles. Então, temos que nos ajuntar a eles, se envolver lá no meio deles. E foi o que eles fizeram. Foi o que Constantino entrou lá no meio. Então entrou com politicagem, com esses rituais pagões, com essas questões, questão política, e também essa questão de hierarquia. E assim ele foi corrompendo o cristianismo, adicionando esses costumes pagãos e ensinando também, alterando os ensinamentos originais da fé. E essa mudança que aconteceu
no meio do cristianismo, para sua aceitação, uma religião oficial do Império Romano, fez com que perdesse muito da sua essência original. Essa é a primeira das séries, falando então sobre o cristianismo, sobre a corrupção do cristianismo a partir do imperador Constantino. Na sequência, você também vai poder aqui acompanhar a segunda série dessas mensagens, falando sobre um próximo importante assunto, que faz muito tempo que a instituição igreja vive um declínio moral e ético. Na sequência, então, você pode acompanhar todas essas séries falando sobre a igreja. Ela não é uma igreja, Jesus não fundou uma igreja de pedras. Você acompanha aqui no nosso canal no YouTube e também na nossa TV, no nosso site explosãodarredetv.agoranaweb.com.br. Já voltamos. Só para dizer para você, se inscreva em nosso canal no YouTube, deixa o seu like, vai lá no Facebook também, nos siga, e também siga o nosso perfil no Instagram, Explosão da Rede Gospel. Tá bom, gente? A gente faz esse pequeno corte agora, e depois a gente segue com o capítulo número 2, a série de número 2 dessa série de mensagens falando sobre a igreja. Jesus não fundou uma igreja de pedras.